Bem, olá a todos meus alunos da Escola José Alexandre e a todos os outros que eu vou divulgar este vídeo no YouTube. Nós vamos hoje fazer aqui um comentário de 4 questões de filosofia que foram já caídas no Enem, tá certo? Muitas vezes os alunos perguntam assim: professor, quantas questões caem de filosofia no Enem? Quantas questões envolvendo assuntos de filosofia? Eu tenho que estudar mais os filósofos, tenho que estudar mais, enfim. E eu sempre digo para eles: olha, todas as questões do Enem são questões de filosofia. Não necessariamente, estritamente de filosofia, óbvio, né? Mas que são questões contextualizadas, que levam o aluno, o candidato, a refletir, a questionar, e são questões que sempre estão levando a um grau de dificuldade diferente dos vestibulares anteriores, que tinha mais que ser decorado. Enfim, mas especificamente de filosofia, se nós formos analisar, são 3, 4, estourando 5 questões. Mas é óbvio que dentro de uma avaliação, dentro de um teste como o Enem, claro que uma questão já faz a diferença. Então nós vamos lá, são questões aqui do nosso livro didático, da página 155, né? Então, como eu falei, são 4 questões. Vamos lá, eu vou analisar cada uma e no final eu, obviamente, vou passar a resposta para vocês. Bom, então nós temos aqui a primeira questão, é do Enem de 2015. É uma questão sobre os pré-socráticos. Ele diz: Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e os seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas. Bom, aí nós temos então aí o enunciado, né? O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de quê? E aí ele coloca as alternativas, né? A primeira A são determinações biológicas impregnadas na natureza humana. Não, eles não eram deterministas, né? A B, ele diz o seguinte: verdades objetivas como fundamento anterior aos interesses sociais. Também não. Isso aí lá no enunciado, lá em cima, dá pra gente ver muito bem que não é isso, né? C, mandamentos divinos, inquestionáveis, legados das tradições antigas. Também não, eles não iam muito para essa questão do divino, né? A D, convenções sociais, resultantes de interesses humanos, contingentes. Essa aí é a questão, né? Mas eu vou só pular para E, que ele diz: sentimentos experimentados diante de determinantes, diante de determinadas atitudes humanas, né? Também não é muito bem essa questão de que é quando os humanos chegam e estabelecem, mas na verdade aí a questão é a D. São convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes, ou seja, é o que hoje nós vemos aí na questão das leis, né, da política, cada um fazendo as suas leis conforme os seus interesses. Então essa é a questão. Pessoal, vamos agora para a questão 2. A questão 2 é uma questão também do Enem, de 2015, e é uma questão dos pré-socráticos, de Friedrich Nietzsche, filósofo alemão. Ele diz o seguinte: a filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, nela está contido o pensamento um. Bom, e aí vem o enunciado, né? O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? E aí a questão A diz: o impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. No finalzinho desse enunciado, ele até tem uma questão lógica, né? Essas justificativas, elementos sensíveis, eles estão mais em busca mesmo das questões. Inicialmente eles estavam em busca das questões naturais e tudo, mas aí segundo o texto,
Ele quer transformar mais outras coisas, né? A questão B é o desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. Não é essa a questão, porque quem usava metáforas era, claro, o pensamento mitológico, não é isso? A questão C, a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Eu já vou adiantar que essa é a questão, mas eu vou também falar um pouquinho sobre a D e a E. E aí nós temos aí, ó, a questão D, a opção dele diz a ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas, né? Nós sabemos que essa questão do método, ele só vem lá na Idade Moderna, né? Aí a gente lembra logo do Descartes. Bom, então não é essa. A tentativa de justificar a partir de elementos empíricos o que existe no real. Muito parecido com a opção D, né? Na verdade não existia empiria, não existia experiência naquela época, assim, muito rígida. E aí nós ficamos então com a questão certa, né? A questão certa aí, a opção certa é a letra C, a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira de todas as coisas existentes, né? Os pré-socráticos, na verdade, eram os filósofos naturalistas ou filósofos da physis, porque eles queriam justamente, né, aquela coisa de que o que veio primeiro é a água, é a terra, é o fogo, é o apeiron, enfim. E agora então vamos aí para a terceira questão, também uma questão do Enem 2013, né? Estamos analisando questões de Enem. E aí, essa é uma questão também de filosofia antiga, do livro A Política de Aristóteles. E aí fala sobre a felicidade, né? Ele diz a felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem estar separados, como na inscrição existente em Delfos, das coisas, a mais nobre é a mais justa e a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter o que amamos. Todos esses atributos estão presentes nas mais excelentes atividades. E entre essas, a melhor, nós a identificamos como a felicidade. E aí vamos então para o enunciado, né? Ele diz, ao reconhecer a felicidade, a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como, né? Como é que o Aristóteles identifica a felicidade? Opção A, busca por bens materiais e títulos de nobreza, né? Negativo, né? Aristóteles não estava muito interessado nisso, não. Ele, até porque ele era um cara extremamente influente, né? Mas ele, lá na monarquia lá de Atenas, lá da Grécia, mas ele não tinha muito interesse por isso, não. B, plenitude espiritual e acesso pessoal é você ter aquela que hoje, né, os espiritualistas tentam, né, chegar ao ápice através das meditações. Enfim, o Aristóteles também não estava muito afim de levar a felicidade para esse campo, não. Letra C, finalidade das ações e condutas humanas. Esta aí é a questão, mas já eu vou comentá-la. A letra D, conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas, também não, né? Essa coisa de verdades imutáveis, até porque lá para os gregos não existia. E a E, expressão do sucesso individual e reconhecimento público. O Aristóteles também não estava muito interessado nessas coisas, não. Vamos lá, então, comentar a questão correta. Então, a questão correta aí é a letra D, né? Ele fala, letra C, finalidade das ações e condutas humanas. Para o Aristóteles, a felicidade era o fim em si, né? Não o fim de acabar, mas o fim era o telos, a finalidade, o objetivo. Então, tudo que nós fazemos, todos os nossos objetivos, todas as nossas ações, tudo que a gente faz é em busca da felicidade. Não tem outra coisa, por isso que ele pensava sobre isso. E aí vamos então agora para a análise da última questão, né? Uma questão da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, de 2014. Ela diz, sobre a relação entre a organização da cidade de Atenas, a ideia de polis e o aparecimento da filosofia na Grécia clássica. Considere as afirmativas a seguir. A opção 1. A filosofia surgiu simultaneamente à cidade-estado, ambiente em que predominava o discurso público baseado na troca de opiniões e no desenvolvimento da argumentação. Não é isso? 2. A filosofia afastava-se das preocupações imediatas, da aparência sensível, e voltava-se para as questões do espírito. 3. O discurso preferido pelo filósofo era dirigido a pequenos grupos, o que o distanciava da vida pública. 4. O discurso da filosofia no contexto da polis se restringia-se ao mesmo tempo de discursos dos guerreiros e dos políticos ao desejar convencerem em vez de proferir a verdade.
Então, na verdade, aí nós vamos analisar, e aí eu já vou ser bem direto, que as questões corretas aí é a questão 1 e 2. E aí as opções 1 e 2. E aí vou dizer por quê. Temos aí então, né, primeira a opção que diz que a filosofia ela nasce justamente com a cidade-estado, né? Foi o surgimento da política, né? O ambiente ele era bem propício para o discurso público, para a democracia, enfim. E o 2 é que a filosofia ela afastava-se das preocupações imediatas e da aparência sensível. Não é isso? Ela não estava muito ligada a essas questões do espírito, como eu falei nas questões anteriores, ela vinha primeiro com sobre e depois com a discussão política. Foi isso que surgiu a filosofia. Bom, pessoal, então eu espero ter dado um esclarecimento acerca das questões, não é isso? E é como eu sempre falo nas minhas aulas, para os meus alunos, a filosofia ela não é especificamente, estritamente para resolução de questões de Enem, de vestibular, de concursos, enfim. Ela vai servir para a nossa vida. Então eu acredito que essas questões que foram comentadas, de alguma maneira ela vai servir como reflexão e como direcionamento para as nossas vidas, como diante do que nós estamos vivendo no mundo atual. Então um forte abraço a todos e que Deus abençoe.